Fala pessoal, beleza? Marcelo Trader por aqui. Vamos fazer mais um diário de trading. Hoje o dia foi fadiguento, hein, rapaz? Hoje o negócio aqui foi sério. Mas vamos lá. O índice abriu nesse range, né, pessoal? Ele abriu nesse range aqui. E já marcamos esse range. E aqui, ó, nesse candle número 6, ele já ativou a movimentação de baixa. Por quê? Porque ele rompeu, né? Rompeu aqui o range para baixo, fez uma estrutura de baixa, certo? Fez essa estruturinha de baixa. Então aqui no candle número 6, ele ativou para mim essa movimentação de baixa. O que eu aguardo? Eu aguardo ele fazer um pullback e fazer o primeiro candle, né, negativo. Então aqui no candle 8, eu fiz a minha entrada e projetando o quê? Projetando o primeiro alvo, que é aqui no 61, tá certo? Então ele veio, já era para ele ter batido, né, no alvo, mas ele ainda voltou, só que o meu stop estava aqui acima, né, na região de 23. Então não pegou meu stop, mas foi lá, pam, e pegou meu alvo. Então já encerrei aqui a operação. Primeiro trade realizado com sucesso. Primeiro alvo aí. Tá certo? E aí depois ele voltou, ele rompeu essa região, só que no segundo candle que não me deu, né, confirmação de que ia subir. Fez esse outro e também não me deu confirmação porque não rompeu, certo? E aí o que ele fez? Ele, de certa forma, ele fez essa estrutura de alta, só que sem confirmação que daria continuidade. Então, quando ele quebra essa estrutura, ele perde esse fundo, ele de certa forma quebrou essa estrutura, tá certo? Então o que eu faço? Eu pego e projeto essa quebra de estrutura para baixo. Então, como hoje eu estava, numa análise minha, era queda, eu dei preferência para fazer operações de venda hoje, né? Então, como ele já tinha vindo no 61, o próximo alvo dele era no 100%. Então, eu entrei, né, que eu fico aguardando o pullback, ele veio, fez o pullback, mas a média de novo já estava aqui em cima e nos 2 minutos ele já me deu informação que já vinha descer. Então já entrei aqui novamente e primeiro alvo aqui no 61 dessa quebra de estrutura e o alvo final aqui no 100%, né, que já estava nesta região aqui, ó, tá certo? Eu pensei que ele já vinha no alvo de 161. Já pensei que ele vinha, porque estava dando esta continuidade, mas ele ficou ancorado aqui na média de 200 e não desceu, tá certo? Então, ele não chegou a vir aqui no alvo de 161. Eu aguardei pensando que ele vinha pagar esse alvo aqui, mas tanto é que aqui eu fiz uma venda novamente, por quê? Porque estava na região de 23, ó, que se eu pegar a retração aqui, ó, de toda a pernada, ele não havia rompido a região de 23, tá certo? Ele foi lá, voltou, foi lá de novo. No momento que ele fez esse candle aqui, eu entrei novamente na operação que eu ia segurar para vir até no alvo de 161. Mas eu fui estopado, que eu fiquei segurando, quando o FM estopou. E aí, uma meta do dia já praticamente batida, eu vou e entreguei, né? Entreguei um pouco. E aí, próximo alvo que ele me deu, né, continuidade, até que essa estrutura de alta aqui, ó, ele ativou ela, mas eu não entrei nela não. Eu não entrei. Já tinha traçado esse canal, né? Já estava, quando ele chegou nessa região aqui, ó, que é de topo de canal, mas eu já estava marcado aqui, ó, a projeção do dia. A projeção do range do dia. Olha lá. A projeção do range do dia. Aqui já era o 261, certo?
Região de 261, pessoal, região de 261 já é exaustão do início da movimentação. Aquela pernada, o máximo que ela vai, assim, é até o 261, já chega na exaustão. Então aqui já estava no topo de canal e o que que acontece? Ele fez, né, esse pivô nessa região e não ativou, ou seja, eu fico aguardando mais um candle. Se ele tivesse fechado outro candlezinho positivo aqui, ele daria continuidade, porém, ele me deixou esse gatilho de venda aqui, ó, nessa região. Então aqui eu fiz mais uma vendinha, projetando da mesma forma que eu fiz aqui, aqui, ó, mesma forma aqui. Você quebra essa estrutura, você projeta aqui para baixo e aí você pega os alvos, né? Então, quais os alvos que ele atingiu? Atingiu o 61 e também o alvo de 100%. Tá certo? Essas foram minhas operações aí. Foi um dia bastante complicado de se operar. Difícil, difícil, difícil mesmo. Hoje exigiu muita paciência, aguardar as confirmações da movimentação. Levei um stop, né? Mas ainda consegui fechar o dia com a metade da meta batida, né? Já tinha batido a meta, mas eu fui inventar mais uma operação. Aguardava ele no 61 aqui, não veio, né? E subiu para cima. Mas fechamos o dia positivo, um dia muito lateral, difícil de operar, mas graças a Deus fechamos o dia positivo aí, tá certo? Pessoal, mais um diário de trade. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Deixa o seu curtir, o seu like, beleza? E vamos crescendo aí, tá bom? Forte abraço para você, fique com Deus e até amanhã.